Antes de fugirem, antes de trocarem de nome, antes de aprenderem a dormir com um olho aberto, a avó de Molly Russo lhe ensinou uma verdade sombria sobre as toalhas de mesa brancas de linho, o molho marinara seco e o sangue seco. Cheiram exatamente da mesma forma. Molly tinha 8 anos quando aprendeu isso. Ficou parada na cozinha da avó, segurando um canto da toalha, enquanto a nona esfregava e esfregava com as mãos calejadas, os lábios fechados em uma linha fina e silenciosa. A nona não explicou de onde vinha aquela mancha. Não precisava. Certas coisas se ensinam sem palavras. Hoje à noite, parada no canto de uma sala de jantar com estrela Michelin, as mãos tremendo contra uma bandeja de serviço prateada, aquele cheiro encontra Molly novamente. Não era a origem. Era a memória. Dizem que você nunca consegue fugir das suas raízes. Ela estava prestes a provar que tinham razão, à beira de soltar 5 palavras proibidas que tinha jurado nunca mais pronunciar. Pratos de porcelana tilintavam na cozinha, uma sinfonia afiada e caótica que geralmente a mantinha ancorada na realidade. Esta noite, o barulho mal se registrava acima do rugido que tomava conta de seus ouvidos. Molly deslocou o peso do pé esquerdo para o direito, fazendo uma careta quando a bolha no calcanhar pressionou contra o couro barato de seus sapatos de uniforme regulamentares. 4 anos ela havia trabalhado no Laura, fundindo-se no papel de parede texturizado e no pesado revestimento de mogno. Ela era um fantasma que trazia cestos de pão e recolhia pratos cheios de migalhas. Ela gostava de ser invisível. Fantasmas não eram demitidos. Fantasmas não eram notados por homens que deixavam notas de $50 embaixo das xícaras de expresso. Homens cujos olhos pareciam pedras negras e chatas de rio, sem fundo, sem calor, sem misericórdia. Mateus Santoro era um cliente regular. Ele dominava o estande central todas as quintas-feiras à noite, flanqueado por homens que usavam ternos sob medida para esconder o volume dos coldres de ombro. Mateu não parecia um mafioso de filme. Ele não mastigava charutos. Não usava chapéus fedora. Usava ternos cor de carvão, bebia água com gás com uma única rodela de limão, e falava com uma voz tão baixa que você precisava se inclinar para ouvi-lo. Molly nunca se inclinava. Ela mantinha distância, mas notava os detalhes. Não conseguia se controlar. Notava como suas cutículas eram sempre meticulosamente manicuradas, mas os nós dos dedos por baixo carregavam contusões amareladas e roxas desbotando na pele olivácea. Notava a leve fragrância metálica de ozônio e suor frio que permanecia em seu rastro, cortando direto pelo aroma ambiente do restaurante de óleo de trufa e alho torrado. Esta noite era diferente. O restaurante havia sido fechado ao público. Gianni Armetra, mais conhecido como Gianni, estava suando através da camiseta de seda desde as 3 da tarde. O ar-condicionado estava tão alto que seus antebraços estavam cobertos de arrepios, mas a equipe da cozinha ainda enxugava as testas com panos manchados de gordura. Molly. Gianni sibilou, seus dedos cravando-se em seu bíceps. Seu hálito cheirava a café velho e pânico puro. Água para o estande 1. Agora. E pelo amor de Deus, não olhe nos olhos de ninguém. Ela sentiu, engolindo o nó seco na garganta. Ela pegou a pesada jarra de cristal, o condensado escorregadio contra as palmas das mãos. Mateu já estava sentado, mas sua postura habitual e relaxada havia desaparecido. Ele estava sentado rigidamente, traçando a borda de uma taça de vinho vazia com um dedo. O rangido de pele no cristal era o único som na sala. Seus homens não estavam sentados. Eles ficavam de pé no perímetro, mãos frouxamente unidas na frente, olhos disparando em direção às pesadas cortinas de veludo que separavam a área de jantar privativa do vestíbulo. Molly se aproximou da mesa, mantendo o olhar fixo na toalha de mesa de linho branco. Estava recém-passada com um cheiro intenso de alvejante industrial e ferro quente. Ela serviu a água. Tilintar. O gelo bateu no copo. A mão de Mateu disparou, seus dedos envolvendo-se ao redor do pulso dela. O aperto não deixava marcas, mas era absoluto. Era como ser presa em uma morsa forrada de veludo. Deixa a jarra, disse ele. A voz estava mais áspera do que o habitual, desgastada nas bordas. Ela não olhou para cima. Sim, senhor. Ele soltou. O pulso dela martelou contra a pele onde os dedos dele tinham estado. Ela recuou, pressionando a espinha contra o gesso frio da parede perto da estação de serviço. Queria tirar o avental, sair pela porta dos fundos perto das latas de lixo e pegar o metrô para casa. Queria trancar o trinco e assistir a propagandas baratas até adormecer. Então as portas da frente se abriram. As pesadas dobradiças de latão gemeram.
A corrente de ar da rua entrou, carregando o cheiro de chuva no concreto e a queimadura química afiada de escapamento de carro. Mateus se levantou. Os homens ao longo das paredes enrijeceram. O patriarca havia chegado. Os passos ecoaram no assoalho de madeira. Não os passos rápidos e urgentes de um homem ocupado, mas o lento e deliberado arrastar e clique de alguém que possuía o chão do edifício e todos que respiravam dentro dele. Vincenzo Santoro entrou na sala de jantar. Ele era menor do que ela esperava. A idade havia escavado suas bochechas e curvado seus ombros, puxando sua estrutura para dentro como uma estrela moribunda desmoronando sobre si mesma. Ele se apoiava pesadamente em uma bengala com ponta de prata, mas o ar na sala não se importava que ele fosse velho. O oxigênio parecia rarefeito no momento em que ele cruzou o limiar. Usava um terno de abotoamento duplo que pertencia à década de 1980, lã pesada que cheirava intensamente a fumaça de charuto velho, expresso amargo e algo levemente medicinal como álcool e couro velho. Vincenzo Santoro carregava o peso de décadas inteiras de sangue com cada passo que dava, e a sala toda sabia disso. Mateu deu um passo à frente. Não ofereceu a mão. Inclinou levemente a cabeça, apenas uma fração, em um gesto que parecia menos deferência e mais negociação entre dois predadores avaliando o terreno. Papa! Vincenzo parou. Não olhou para o filho. Olhou para o teto, para o lustre de cristal, para as mesas de linho imaculado. Seu lábio superior enrolou, expondo uma fileira de dentes que eram mais cinzas do que brancos. Você me traz aqui. A voz de Vincenzo era uma lâmina enferrujada raspando contra a pedra. Seu inglês era fortemente acentuado, espesso e lento. Há um lugar que cozinha macarrão para pessoas que colocam ketchup na carne. A mandíbula de Mateus se contraiu. Molly conseguia ver o músculo latejando embaixo da orelha dele. É o melhor estabelecimento da cidade, Papa. É seguro. Seguro. Vincenzo cuspiu a palavra como um caroço de azeitona ruim. Acenou com a bengala, gesticulando vagamente para a sala. Não tem alma. Não tem sangue. É um hospital americano fingindo ser uma cozinha. Ele avançou em direção à mesa a cada passo irradiando uma raiva fria e exausta. Mateu puxou uma cadeira para ele. Vincenzo a ignorou, escolhendo a cadeira oposta, forçando Mateu a se ajustar. Foi um movimento mesquinho e calculado, um lembrete de quem era a presa e quem era o predador. De seu canto, Molly observou os garçons congelarem. Marco, um garçom veterano que havia trabalhado no Laura por 10 anos, estava segurando a primeira garrafa de vinho, um Barolo de 1996. Suas mãos tremiam tanto que a cápsula de folha tilintava contra o saca-rolhas. Gianni praticamente empurrou Marco para o lado, arrebatando a garrafa, mas Gianni estava suando demais. Ele não conseguia pegar a rolha direito. Vincenzo tamborilou os dedos na mesa. O som era ensurdecedor. Tá. Vincenzo perguntou à sala. Estamos esperando as uvas crescerem ou vamos beber? Ele não olhou para Gianni. Ele olhou através dele, como se o homem não valesse nem o ar que respirava. Gianni desentortou a rolha pela metade. Ele olhou para Molly. Seus olhos estavam arregalados, suplicantes. Asterisco me ajude. Asterisco ela o odiou naquele momento. Odiou ele por colocá-la na linha de fogo. Mas a sobrevivência em um restaurante é um instinto. Você vê um prato caindo, você o apanha. Você vê uma mesa morrendo, você a resgata. Molly se afastou da parede. Ela pegou a garrafa das mãos trêmulas de Gianni. O vidro estava frio. O rótulo era texturizado sob seu polegar. Ela tirou o saca-rolhas, reajustou a dobradiça e extraiu a rolha rasgada com um puxão suave e silencioso. Ela não pensou. Apenas se moveu. Ela caminhou até a mesa segurando a garrafa com o rótulo voltado para os homens. Vincenzo não olhou para ela. Ele encarava Mateu, seus olhos cheios de um nojo tão profundo que revirou o estômago dela. Você ficou mole, Mateu. Vincenzo murmurou recostando-se. Você senta nestas torres de vidro. Você usa essas gravatas de seda. Você acha que isso faz de você um rei. Isso faz de você um alvo. Você deixou os irlandeses ficarem com os portos. Você deixou os russos respirarem nosso ar. Mateu manteve a voz nivelada, mas seus nós dos dedos estavam brancos onde ele apertava o guardanapo. Os portos são um passivo. Nós diversificamos. As rotas de frete tecnológico rendem o triplo da receita com zero sangue nas ruas. Os tempos mudam. Os tempos mudam. Vincenzo zombou balançando a cabeça devagar. Os homens não mudam. O sangue não muda. Molly serviu o vinho na taça de Vincenzo. O líquido era escuro, espesso, da cor de romãs esmagadas. Cheirava a cerejas escuras, terra úmida e madeira velha.
Era um vinho que carregava décadas na garrafa, um vinho que merecia respeito. Vincenzo subitamente bateu a mão espalmada na mesa. A jarra de água de cristal balançou. Molly estremeceu, puxando a garrafa de volta bem a tempo de impedir uma gota de vinho de cair no pano imaculado. Você desonrou o nome. Vincenzo sibilou, inclinando-se para a frente. Ele não estava mais falando inglês. Ele havia mudado para um dialeto. Não o italiano padrão, não a linguagem lírica e polida que ensinam nos aplicativos de idiomas. Era um dialeto áspero e gutural das esquinas mais profundas e pobres da Sicília. O tipo de dialeto que soava como uma briga de socos. Era a língua do avô de Molly. A língua que sua nona usava quando esfregava sangue das camisas do pai dela antes que a polícia chegasse. Palermitano. Largo, espesso e implacável. Asterisco si, num figurenzu. Asterisco em Vincenzo sorriu para Mateu com desdém. Você é filho de ninguém. Os olhos de Mateu escureceram, um lampejo de ódio puro e não adulterado passando por seu rosto, antes de ele o mascarar com indiferença fria. Ele entendia as palavras claramente, mas não respondia na mesma moeda. Ele simplesmente ficou sentado, absorvendo a surra verbal, seu silêncio um testemunho de sua contenção forçada. Vincenzo não havia terminado. Ele olhou para o copo de Barolo que Molly tinha acabado de servir. Ele o pegou, girou uma vez e cheirou. Franziu o nariz. Falou novamente ainda naquele dialeto espesso e rasgado, assumindo que ninguém nessa sala americana esterilizada pudesse possivelmente entendê-lo. Ele murmurou para si mesmo, uma maldição amarga dirigida ao mundo inteiro. Asterisco dano a situ e cani e mi chamanu vocia. Camerieri canum sano mancu cosa é o sali. Asterisco. Eles alimentam vinagre para cães e me chamam de chefe. Garçons que nem sabem o que é sal. Ele ia mandar o vinho de volta. Ia virar a mesa. Ela podia sentir a violência enrolada em seus músculos, preparando-se para desferir um golpe apenas para fazer seu filho sangrar um pouco mais. Algo dentro de Molly se partiu. Não era coragem. Ela não era uma pessoa corajosa. Era sobrevivente. Pagava suas contas em dia. Olhava para os dois lados antes de atravessar a rua. Nunca revirava para ninguém. Mas parada ali, cheirando a fumaça de charuto velho e a terra úmida do vinho, ouvindo esse homem cruel e moribundo insultar o filho apenas para se sentir poderoso, um fantasma acordou em seu peito. Era o fantasma da nona. A mulher que lhe ensinou a fazer um molho que alimentava 10 pessoas com 3 tomates. A mulher que lhe disse que um homem que se queixa do vinho é um homem que não consegue controlar sua própria casa. Molly segurou a garrafa ao lado do corpo. O vidro estava aquecendo contra a palma da mão. Sem pensar. Sem parar para calcular o risco catastrófico para seu emprego, sua segurança ou sua vida, ela olhou diretamente nos olhos negros e chatos de Dom Vincenzo Santoro. Ela abriu a boca. E o dialeto raspou fora de sua garganta, enferrujado, mas perfeitamente afinado. O sotaque era pesado, arrastando-se nas vogais exatamente como fazia nas vielas de Balaro. Asterisco vino vedru, o vinu é bonu, dom. Elia se tu é solu, tavuca vostra. Asterisco vinho está bom, dom. O vinagre está só na sua boca. O silêncio não caiu sobre a sala. Ele desabou como um teto desmoronando. O zumbido ambiente do ar-condicionado de repente soou como um motor a jato. O tic-tac do relógio de pêndulo no lobby ecoou como tiros de pistola. Na periferia da sala, 3 dos homens de Mateu alcançaram dentro de seus paletós. O som de tecido roçando contra coldres de couro era alto, afiado e aterrorizante. Seu coração parou de bater. Ela sentiu o sangue drenar de seu rosto, acumulando em algum lugar nos pés doloridos. O que ela havia feito? Vincenzo congelou sua mão ainda segurando o caule da taça de vinho suspensa no ar. Ele não piscou. Ele não respirou. Lentamente e agonizantemente devagar, ele virou a cabeça para olhar para ela. Pela primeira vez durante toda a noite, ele realmente a viu. Viu o uniforme barato, o cabelo preso em um coque severo, o cansaço machucado embaixo dos olhos dela. Mas seu olhar não era mais desdenhoso. Era afiado, penetrante, dissecador. Mateu também havia congelado. Sua cabeça disparou em direção a ela, sua compostura completamente destroçada. Seus lábios estavam levemente abertos em choque, seus olhos escuros arregalados, olhando para ela como se uma cadeira tivesse acabado de ganhar asas e falado. Molly não conseguia se mover. Seus dedos estavam presos em um aperto mortal ao redor do gargalo da garrafa de Barolo. Se ela soltasse, ela estilhaçaria no chão, e tinha certeza de que alguém atiraria nela pelo barulho. Vincenzo abaixou a taça. Ele a colocou suavemente no linho branco. Ele se inclinou para a frente.
apoiando ambas as mãos na cabeça de prata de sua bengala. O cheiro de álcool e couro velho se intensificou, enchendo o ar ao redor dela. O que você disse? Vincenzo perguntou. Ele falou em inglês desta vez, mas sua voz era um sussurro perigosamente quieto. Uma cobra deslizando pela grama seca. A garganta dela estava ressecada. Ela engoliu em seco, os músculos do pescoço clicando. Ela queria mentir. Queria dizer que havia dito errado, que estava apenas recitando uma frase que ouviu em um filme. Mas olhando nos olhos de Vincenzo, ela sabia que uma mentira o insultaria mais do que a verdade. Ela manteve sua voz baixa, despindo a doçura de atendimento ao cliente que havia usado por 4 anos. Ela deixou a voz cair em seu registro natural e cansado. Eu disse que o vinho está bom. Ela repetiu, mantendo contato visual, mesmo que cada instinto gritasse para ela olhar para o chão. A amargura é sua. Um dos guarda-costas avançou, uma parede maciça de músculo em um terno barato, a mão totalmente dentro do paletó. Chefe. Vincenzo levantou um único dedo torto. O guarda-costas parou morto em seus rastros. Vincenzo manteve os olhos nela. As rugas ao redor de sua boca se aprofundaram. O pesado silêncio se esticou, ficando cada vez mais tenso até que ela pensou que suas costelas se partiriam sob a pressão. Ela esperou pela explosão. Esperou que ele mandasse Gianni demiti-la, ou pior, pedisse que um dos homens a arrastasse pelo cabelo para a parte de trás do restaurante. Em vez disso, um som gutural estranho começou a se construir no peito de Vincenzo. Soava como pedras moendo umas contra as outras. Levou um total de 3 segundos para ela perceber que ele estava rindo. Não era um riso caloroso. Era uma casca seca e horrível que sacudia seus ombros frágeis. Asterisco Palermo. Asterisco, disse Vincenzo, ainda rindo sombriamente, tossindo levemente para o punho. Ele deu um tapinha com o dedo na mesa. Você tem a terra de Palermo em sua garganta, passarinho. Você a esconde bem embaixo desse avental americano estúpido. Molly não sorriu, não assentiu. Ficou parada ali, a adrenalina fazendo suas pontas dos dedos formigarem. Mateu a observava agora. O choque havia saído de seu rosto, substituído por algo muito mais perigoso. Curiosidade. Seus olhos escuros rastreavam desde a linha rígida de seus ombros até o aperto de seus nós dos dedos na garrafa de vinho, subindo até seu rosto. As pedras pretas e chatas do rio de repente captavam a luz, brilhando com algo que ela nunca havia visto nelas antes. Sirva o vinho, asterisco Palermo asterisco. Vincenzo comandou recostando-se na cadeira, um sorriso torto e bizarro descansando em seu rosto cinzento. Deixe-nos ver se você serve tão corajosamente quanto fala. Suas mãos tremiam, mas ela deu um passo à frente. Ela completou sua taça, depois avançou para Mateu. Quando se inclinou, o cheiro de ozônio e linho fresco envolveu-a. Mateu não olhou para o pai. Ele olhou para ela, seu olhar queimando no lado do rosto dela. Quando ela puxou a garrafa de volta, Mateu se inclinou para frente, a voz tão quieta que apenas ela podia ouvir acima do som do pai bebendo. Ninguém fala com ele assim. Mateu murmurou, o alento roçando em seu pulso. Quem é você? Ela não respondeu. Ela recuou, apertando a bandeja contra o peito como um escudo. As 5 palavras que havia dito ainda pairavam no ar como fumaça, alterando permanentemente o oxigênio na sala. Ela não era mais um fantasma. E nesse mundo ser vista era a coisa mais perigosa que ela poderia possivelmente ser. Recuar pelas portas oscilantes da cozinha foi como andar pela água. Seus joelhos travavam a cada passo. A cozinha era um assalto sensorial, cozinheiros gritando, o chiado de alho batendo no óleo quente, o barulho de lavadoras de louça industriais. Mas tudo soava abafado, como se ela estivesse ouvindo debaixo d'água. Gianni não gritou. Foi assim que ela soube que estava verdadeiramente condenada. Ele apenas ficou de pé perto da bancada de aço inoxidável, limpando a testa com um pano úmido, olhando para ela como se ela fosse um fantasma que havia acabado de se manifestar para prever sua morte. Preciso de 5 minutos. Ela grasneu. Sua voz não soava como a dela própria. Donnie não discutiu. Apenas acenou uma mão trêmula em direção à saída dos fundos. Ela empurrou a pesada porta de metal corta-fogo e tropeçou para o beco. O ar frio da noite a esbofeteou na cara, cheirando a repolho podre das latas de lixo, asfalto molhado e a mordida afiada de uma chuva iminente. Ela se inclinou pesadamente contra a parede de tijolos, a textura áspera puxando a blusa barata do uniforme. Ela enfiou os dedos entorpecidos no bolso do avental, puxando um maço amassado de Marlboro e um isqueiro plástico. Levou 3 tentativas para conseguir que a chama ficasse firme o suficiente para acender o cigarro.
Ela tragou a fumaça barata e áspera para os pulmões, fechando os olhos e deixando a queimadura ancorá-la. Asterisco estúpida. Arrogante. Estúpida. Asterisco ela bateu a nuca contra o tijolo. O que ela estava tentando provar? A nona estava morta. As ruas de Palermo que ela se lembrava eram apenas polaroides desbotados em uma caixa de sapatos debaixo da cama. Ela era uma garçonete em uma cidade que não se importava se ela vivia ou morria, e ela havia humilhado um dom da máfia na frente de sua crew. Sempre pensei que pessoas que fumam em becos estão se escondendo de um amante ou de um cobrador de dívidas. A voz era suave, com entonação baixa e completamente desprovida do cansaço áspero de Vincenzo. Seus olhos abriram de golpe. Mateus Santoro estava parado perto da porta corta-fogo. A luz amarela cintilante e opaca da lâmpada de segurança acima dele projetava sombras longas e afiadas nos ângulos de seu rosto. Ele parecia completamente fora de lugar entre as armadilhas de gordura e as caixas de leite empilhadas, envolto em lã carvão que provavelmente custava mais do que o aluguel anual dela. Ela não falou, apenas tragou outro cigarro, sua mão tremendo levemente, a brasa brilhando laranja na escuridão. Ele deu um passo à frente. As solas de seus sapatos de couro não faziam barulho no calçamento molhado. Ele parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que seu espaço pessoal roçasse o dela. O cheiro da colônia dele, bergamota, cedro e algo distintamente metálico, como ferro frio, cortou direto através da fedentina do beco. Você não respondeu minha pergunta lá dentro. Mateu disse, as mãos descansando facilmente nos bolsos da calça. Ele não estava olhando feio para ela. Estava estudando, mapeando o cansaço ao redor de seus olhos e o conjunto defensivo e rígido de sua mandíbula. Sou garçonete. Ela disse. Sua voz estava rouca da fumaça. E acho que meu intervalo acabou. Gianni não vai se importar se você demorar mais 1 minuto. Mateu inclinou a cabeça. Na verdade, acho que Gianni está redigindo seu próprio testamento no freezer agora mesmo. Um riso amargo e sem humor escapou dos lábios dela. Vou mandar minhas desculpas pelo correio. Mateu não sorriu. Seus olhos escuros desceram para o cigarro preso entre os dedos dela, depois voltaram para seu rosto. Meu pai é um homem difícil. Ele constrói seu poder fazendo as pessoas ao seu redor se sentirem pequenas. Pausa deliberada. Você não encolheu. Fui estúpida. Ela o corrigiu, desviando o olhar. Ela focou em uma poça de água oleosa perto do sapato esquerdo dele. Foi uma falha de julgamento. Não vai acontecer de novo. Não, não foi uma falha. Mateu tirou uma mão do bolso e estendeu o braço. Ela estremeceu, os ombros saltando em direção às orelhas. Ele congelou. A mão ficou parada no espaço entre eles por uma fração de segundo antes de ele a redirecionar suavemente, tocando o próprio peito. Você não reagiu por medo. Você reagiu por orgulho. Ele disse. Orgulho palermitano. É um tipo muito específico e muito teimoso de câncer. Não sei do que você está falando. Ela largou o cigarro e o esmagou com o salto do sapato barato, moendo a ponta no calçamento molhado. Você sabe exatamente do que estou falando. A voz dele desceu uma oitava, roçando em seus nervos como lixa. Ele me chamou de ninguém. Chamou meus homens de cães. E você defendeu o vinho. Por quê? Ela olhou para ele. As pedras pretas do rio de seus olhos não estavam mais planas. Havia uma corrente por baixo delas, algo perigoso e profundamente obsessivo. Ele não estava acostumado com enigmas. Estava acostumado com obediência. Eu não defendi o vinho. Ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, a verdade escapando antes que seu bom senso pudesse amordaçá-la. Eu defendi o silêncio. Estava cansada de ouvir um homem cruel destruir a própria casa. Mateu a encarou. O músculo em sua mandíbula latejou. Por um longo momento, o único som era o uivo distante de uma sirene policial sangrando através dos quarteirões da cidade. Lentamente, ele alcançou o bolso interno do paletó. Sua respiração travou, mas ele não puxou uma arma. Ele puxou um elegante porta-cartões de prata. Ele extraiu um cartão branco simples com nada além de um número de telefone impresso em tinta preta. Ele o estendeu. Não quero isso. Ela disse, as mãos planas contra as laterais. Pegue de qualquer jeito. Não era um pedido. A morsa de veludo estava de volta em seu tom. Ela hesitou, depois estendeu a mão. Quando seus dedos pinçaram a borda do cartão, o polegar dele roçou em seus nós dos dedos. A pele dele era mais áspera do que parecia, calejada e quente. Uma faísca de eletricidade subiu pelo antebraço dela, instalando-se pesada e quente no fundo do estômago. Volte para dentro, Molly. Mateu disse baixinho. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia.
Ele virou e caminhou de volta para a rua, sua silhueta fundindo-se nas sombras úmidas do beco muito antes de seus passos desaparecerem. Ela ficou sozinha no frio, segurando um pedaço de cartão que parecia mais pesado do que uma arma carregada. A terça-feira chegou com o tipo de presságio rastejante que se instala nos ossos e faz as articulações doerem. Ela passou 3 dias esperando o telefone tocar, esperando Gianni demiti-la, esperando a sombra de um homem em um terno barato segui-la no metrô. Nada disso aconteceu. Quando ela chegou ao Laura, Gianni não a olhou. Ele a designou para a seção dos fundos, a Sibéria do restaurante, onde eles sentavam turistas que entravam sem reserva e casais brigando quietamente demais para causar cena. Ela ficou aliviada. Queria desvanecer de volta no papel de parede. Às 8 da noite, seus pés latejavam, a bolha no calcanhar tendo se rompido e se reformado em um calo duro e irritado. Ela estava limpando uma mesa, raspando migalhas de pão secas com a borda de um raspador de prata quando o ar na sala mudou. Você não apenas vê o poder, você sente a pressão barométrica cair. Ela não olhou para cima, mas os pelos da nuca se eriçaram. As conversas nas mesas próximas vacilaram, caindo alguns decibéis. Molly. A voz de Johnny era um guincho tenso e aterrorizado atrás de seu ombro esquerdo. Ela pausou, o raspador metálico pairando sobre um guardanapo de linho. Ela se endireitou, virando devagar. Mateu estava de pé no centro da sala de jantar. Desta vez não estava flanqueado por uma dúzia de homens, apenas 2 parados discretamente perto do guarda-roupa. Mateu olhava diretamente para ela, ignorando completamente o maitre. O Sr. Santoro pede o stand 1. Gianni sussurrou freneticamente, empurrando-a gentilmente pelo cotovelo. E pediu por você. O estômago dela afundou. Gianni, por favor, passe-o para Marco. Passe-o para qualquer um. Ele pediu por você. Gianni sibilou, seu pânico se transformando em raiva. Você quer explicar a ele por que recusa. Vá agora. Ela limpou as palmas úmidas no avental, pegou uma jarra fresca de água e caminhou em direção à frente do restaurante. Cada passo parecia uma caminhada até a forca. Mateu já estava sentado. Usava um terno azul marinho escuro hoje, o tecido absorvendo a luz âmbar tênue do restaurante. Ele lia o cardápio, embora ela soubesse que ele já o havia memorizado. Boa noite. Ela disse, a voz plana e mecânica. Ela focou na taça de água. Tilintar, tilintar. Cubos de gelo tombaram. Você parece cansada, Molly. Mateu observou sem olhar para cima do cardápio. É uma noite movimentada, senhor. Ele fechou o cardápio e o colocou suavemente na mesa. Ele se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na borda. Os nós dos dedos machucados haviam desaparecido, substituídos por pele lisa e imaculada. Ele parecia um seal. Cheirava a caçador. Como está o calcanhar? Ele perguntou. Ela congelou. A jarra de água inclinou levemente, uma gota de condensado pousando na toalha de mesa. Ela encarou a mancha escura enquanto ela florescia no tecido branco. Com licença. Você favorece o pé direito. Tem feito isso desde que comecei a vir aqui há 3 meses. Você tem uma bolha no calcanhar esquerdo que não está cicatrizando porque você compra sapatos com sola de plástico em vez de couro. Mateu declarou isso clinicamente, como se estivesse lendo de uma planilha. Seu peito apertou. Era uma coisa ser notada falando fora de hora. Era outra inteiramente perceber que um homem como Mateu Santoro a havia observado de perto o suficiente para mapear sua claudicação. Meus sapatos estão bem. Ela mentiu recuando. Quero ouvir os especiais. Quero o asterisco V asterisco. Ele disse, mantendo o olhar fixo nela. E quero saber por que Molly Russo, neta de Donato Russo, está servindo água pelo salário mínimo quando seu avô chefiava o maior sindicato clandestino de apostas em Palermo, antes dos Corleone exterminarem a crew dele em 1989. O sangue desapareceu de sua cabeça. A sala inclinou violentamente. O barulho ambiente de talheres tinindo e jazz suave desbotou em um zumbido agudo. Ela jogou a jarra de água na mesa. Foi mais alto do que ela pretendia. Várias cabeças se viraram. Ela não se importou. Baixe a voz. Ela sibilou, curvando-se sobre a mesa, as mãos se apoiando na borda. O medo havia evaporado completamente, vaporizado por um pico repentino e cegante de pânico e raiva. Onde você conseguiu esse nome? Mateu não recuou com a raiva dela. Se algo ele parecia satisfeito. Ele se recostou, dando-lhe espaço, observando o fogo que havia acabado de acender. É do meu interesse saber quem fala com meu pai na minha casa. Mateu disse baixinho. Levou meus homens 2 dias para rastrear o nome de solteira de sua mãe. Você desapareceu quietamente.
Um movimento inteligente, considerando a recompensa que provavelmente estava na cabeça do seu avô. Meu avô era padeiro. Ela mentiu, a voz tremendo. Você tem a pessoa errada. Seu avô era um fabricante de fantasmas. Mateu corrigiu, a voz caindo em um registro mortalmente quieto. E ele te ensinou a se esconder. Você se esconde muito bem, Molly. O cabelo severo, as roupas que não servem direito, a recusa absoluta de fazer contato visual com quem quer que tenha dinheiro. Você se construiu para ser invisível. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo o rosto dela com intensidade cirúrgica. E no entanto, aqui você está, apontando um holofote em mim. O que você quer? Ela cuspiu, os dedos enrolando-se em punhos cerrados contra a toalha de mesa. Quer me matar por uma vingança de 30 anos atrás. Vá para o fim da fila. Os olhos de Mateu escureceram. A fachada calma escorregou apenas uma fração, revelando algo violentamente possessivo por baixo. Ele se estendeu pela mesa. Ela tentou recuar, mas ele foi mais rápido. A mão dele se fechou em torno do pulso dela, direto sobre o ponto do pulso, o polegar pressionando contra a veia batendo freneticamente. Não quero te matar, Molly. Ele disse, a voz rouca. Se eu quisesse você morta, você não teria chegado ao beco na quinta-feira. Quero saber por que uma mulher com sangue russo nas veias está se enterrando viva nesta cidade. Porque quero viver. Ela sussurrou, puxando o braço de volta. Ele soltou facilmente, deixando a pele dela ardendo onde ele havia tocado. É isso. É o grande mistério. Quero pagar o aluguel, usar sapatos baratos e morrer de velhice. Me deixe em paz. Ela pegou o cardápio e virou nos calcanhares, ignorando a dor ardente na bolha enquanto marchava de volta para a cozinha. Ela não olhou para trás, mas conseguia sentir os olhos dele na espinha, um peso físico pesado que fazia seus pulmões doerem. O sono tornou-se um conceito em vez de uma realidade. Nas 2 semanas seguintes, a paranoia tornou-se sua sombra. Cada vez que uma sedã escura desacelerava perto do seu prédio, seu coração martelava contra as costelas. Cada vez que um homem de terno bem feito entrava no mercadinho onde ela comprava café pela manhã, ela memorizava as saídas. Mas a parte estranha, a parte profundamente doentia e contraditória de seu cérebro, odiava o silêncio. Ela odiava os dias em que Mateu não aparecia no restaurante. Era uma terça-feira à noite, chovendo tão forte que a água caía em lençóis, desfocando as luzes de rua em manchas amarelas borradas. O Laura estava quase vazio. Estávamos fechando cedo. Johnny havia dispensado os auxiliares. Ela estava sozinha na sala de jantar principal, esfregando o revestimento de mogno, cheirando o aroma químico e aguçado de limão do polidor de madeira. O movimento repetitivo geralmente a acalmava, mas esta noite sua pele parecia apertada demais para seus ossos. A porta da frente clicou. Eles a haviam trancado às 10. Era 10:30. Ela congelou, o pano preso na mão. Ouviu. Os passos medidos e pesados não eram o ritmo frenético de Gianni, e não eram os passos pesados e arrastados de Vincenzo. Eram suaves, calculados. Mateu saiu do vestíbulo. Ele estava sozinho. O casaco estava úmido nos ombros, fazendo o tecido escuro parecer preto carvão. Ele não disse uma palavra. Simplesmente caminhou em direção a ela, desabotoando o sobretudo e drapeando sobre o encosto de uma cadeira. Estamos fechados. Ela disse a voz defensiva, recuando até que os quadris batessem na borda de um pesado aparador de carvalho. Eu sei. Mateu disse. Ele continuou andando até estar a 30 centímetros dela. O cheiro de chuva nele se misturou com o polidor de limão e o leve aroma de bourbon caro. Ele parecia exausto. Sombras profundas machucavam a pele sob os olhos e o nó da gravata estava afrouxado, um pequeno detalhe desleixado que parecia completamente alienígena nele. Você não deveria estar aqui. Ela disse, os dedos se agarrando à borda da madeira atrás dela. Gianni voltará do escritório em 1 minuto. Gianni foi para casa há 20 minutos. Mateu disse calmamente. Eu disse a ele que você poderia fechar. A garganta dela clicou ao engolir. Você comprou meu chefe. Comprei o prédio. Mateu corrigiu suavemente, olhando para ela. Ontem. O pano escorregou de seus dedos, pousando silenciosamente no tapete. Você comprou um restaurante estrelado Michelin apenas para intimidar uma garçonete. Comprei porque é um bom investimento. Ele disse. E porque o Maitre estava te esgotando, e isso me irritava. Ele não sorriu. Disse isso com a sinceridade aterrorizante de um homem que movia montanhas para ajustar a brisa. Você é louco. Ela respirou saindo do balcão para desviar dele. Ele não agarrou seu braço desta vez. Apenas deslocou o peso, bloqueando o caminho. Ele era muito mais alto do que ela.
De perto, uma parede sólida de músculo e lã. Meu pai está organizando um encontro. Mateu disse, a voz caindo naquele tom quieto e confidencial que sempre fazia o peito dela doer. Próxima sexta-feira, na sala privativa lá embaixo. Ele convidou os chefes de 3 famílias. É para ser uma cúpula de paz. Por que você está me contando isso? Ela olhou para ele, a testa franzida. Não me importo com sua política da máfia. Porque ele exigiu que você servisse à mesa. Mateu disse isso. O ar saiu dos pulmões dela. Não, absolutamente não. Ele não esquece, Molly. A voz de Mateu era sombria, uma verdade pesada ancorando-a ao chão. Você o insultou em uma língua que ele considera sagrada. Ele quer te ver quebrar. Quer te assistir servir vinho e limpar pratos enquanto discute como dividir a cidade, apenas para te provar que seu sangue russo não significa nada, que você é apenas ajuda. Eu sou apenas ajuda. Ela jogou as mãos para cima em frustração. Não me importo com orgulho. Me importo com sobrevivência. Diga a ele que pedi demissão. Diga que morri. Se você fugir, ele vai te encontrar. A voz de Mateu era sombria, uma verdade pesada ancorando-a ao chão. Você sabe como esses homens funcionam. Você sabe como o sangue antigo pensa. Para ele, um insulto deixado sem punição é uma fraqueza. Ele não vai te deixar simplesmente ir embora. Ela o encarou, a realidade se instalando sobre ela como um cobertor sufocante. O pânico borbulhou, cru e amargo. Então o quê? Eu sirvo, deixo ele me humilhar por 4 horas e espero que ele me dê gorjeta e me deixe viver. Não. Mateu deu um passo mais perto, o calor irradiando dele, cortando o frio do restaurante vazio. Você serve a mesa e ouve. Você entende o dialeto. Os velhos, eles falam em palermitano quando não querem que os soldados mais jovens saibam os detalhes. Eles pensam que você é um cachorro batido. Eles não vão guardar a língua perto de você. Ela entendeu. A percepção a atingiu como um golpe físico. Você quer que eu espioneie seu próprio pai? Mateu olhou para baixo, a mandíbula enrijecendo. A guerra interna se desenrolando atrás de seus olhos era violenta e silenciosa. Meu pai quer começar uma guerra que vai queimar esta cidade até as cinzas. Ele acha que o sangue é a única moeda que importa. Ele vai trair a trégua na próxima sexta-feira. Preciso saber exatamente como ele planeja fazer isso. E se ele me pegar ouvindo? Ela sussurrou, a voz tremendo. Se ele descobrir que estou passando informações para você, ele vai me esfolar viva. Mateu levantou a mão. Ele hesitou, então pressionou a palma plana contra a bochecha dela. A mão dele era enorme, quente e levemente áspera. O toque foi tão inesperado, tão surpreendentemente gentil, que seus olhos piscaram por uma fração de segundo antes que ela os forçasse a abrir. Não vou deixá-lo tocar em você. Mateu jurou, a voz feroz, as pedras planas do rio em seus olhos pegando fogo. Juro pela minha vida, Molly. Vou queimar a sala antes de deixá-lo colocar a mão em você. Ela olhou nos olhos dele procurando uma mentira. Procurando a manipulação sociopática que ela sabia que homens como ele usavam com tanta facilidade quanto respiravam. Mas tudo que ela viu foi um homem parado à beira de um precipício pedindo que ela saltasse com ele. A parte racional de seu cérebro gritou para que ela corresse até a polícia, fizesse as malas e se mudasse para o meio-oeste. Mas o fantasma em seu peito, o sangue russo que havia ficado dormente por uma década, acordou e se espreguiçou. Era um prazer doentio e perverso. O perigo cheirava a chuva e bourbon, e parecia a palma quente pressionada contra sua bochecha. Uma noite. Ela sussurrou, afastando o rosto da mão dele, embora o fantasma de seu toque permanecesse queimando na pele. Uma noite. E então você me deixa desaparecer. A mão de Mateu caiu ao lado do corpo. Ele assentiu devagar, uma promessa sombria e solene. Uma noite. Ele concordou. Mas quando ele virou para sair sob a chuva, deixando-a sozinha no restaurante silencioso e polido, ela sabia que ambos estavam mentindo. Você não acorda um fantasma e espera que ele volte a dormir. E você não faz um acordo com o diabo esperando que ele abra a porta quando você quiser sair. A sexta-feira tinha gosto de moedas e café velho. Ela passou toda a manhã com náusea seca sobre a pia do banheiro, esfregando as mãos até a pele ao redor dos nós dos dedos ficar vermelha e em carne viva. Gianni havia lhe dado a chave da adega privada lá embaixo. Era uma sala raramente usada, um cofre subterrâneo construído nas fundações originais do edifício, completamente insonorizado por 1 metro de tijolos do século XIX. O ar aqui não circulava. Ficava pesado, cheirando a cortiça, poeira, argamassa úmida e o aroma adocicado e nauseante do alho torrado sobre um carrinho de serviço. 4 homens sentavam ao redor de uma pesada mesa de carvalho.
Vincenzo ocupava a cabeceira, a bengala com ponta de prata descansando contra a coxa. À sua direita estava Dom Carmine, um homem cujo pescoço transbordava da gola da camisa, suando profusamente apesar do frio da adega. À esquerda de Vincenzo estava Léo, um subchefe mais jovem do porto que ficava arranhando as cutículas com um canivete banhado a ouro. E na extremidade oposta estava Mateu. Mateu parecia um homem assistindo a um funeral. Usava um terno preto sólido, a gravata bem apertada, a postura rigidamente ereta. Ele não a olhou quando ela entrou. Não reconheceu sua presença. Ela era apenas a ajuda novamente. Mais vinho. Vincenzo comandou. Ele não se deu ao trabalho de usar o inglês. O dialeto escorregou de sua boca, espesso e feio. Molly manteve os olhos fixos no centro da mesa de carvalho. Ela deu um passo à frente, agarrando o gargalo de uma pesada garrafa de Sangiovese. Suas mãos estavam notavelmente estáveis, uma traição do pânico absoluto vibrando em seu peito. Ela serviu o vinho na taça de Vincenzo. Ele não se moveu. Ela conseguia sentir o calor irradiando do terno de lã dele, sentir o álcool áspero e a fumaça de charuto velho agarrados à sua pele. Ele queria que ela tremesse. Queria que ela derramasse uma gota para poder puni-la. Ela não lhe deu essa satisfação. Ela girou a garrafa, apanhando a última gota e recuou. A cúpula começou. Durante a primeira hora foi tudo inglês e postura italiana padrão. Carmine reclamou dos chefes de sindicato nos estaleiros. Léo falou sobre as batidas policiais no lado leste. Mateu ofereceu soluções calmas e medidas, trazendo contas no exterior e empresas de fachada. Ele falava como um empresário tentando conter uma matilha de cães raivosos. Então Vincenzo bateu a bengala no chão. Uma vez, duas vezes. A mesa ficou em silêncio mortal. Vincenzo se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos retorcidos. Quando ele falou novamente, o verniz polido desapareceu. Ele deslizou para o pesado dialeto palermitano gutural. Asterisco li continuum valununem ti silistrati nunitenum nus cantu. Asterisco. As contas não significam nada se as ruas não nos temem. Vincenzo rascou, encarando o filho. Você constrói castelos de papel, Mateu. Os russos riem de nós. Os irlandeses custem em nosso território. Os russos nos pagam 30% em toda a carga importada. Mateu respondeu mantendo o dialeto impecável, embora seu sotaque carregasse uma borda mais suave e americanizada. O medo não paga a conta de luz, papa. O dinheiro paga. Molly ficou de pé na estação de serviço, polindo uma colher de prata que já havia polido 5 vezes. Ela desligou o inglês. Deixou o ritmo do dialeto lavar sobre ela, traduzindo as sílabas ásperas em sua cabeça, assim como a nona costumava fazer quando lia as cartas de casa. Carmine grunhiu, enxugando a testa com um guardanapo de linho. Asterisco o vexil avi ragione. Parimu deb boli. Avimu amanarium messagil. Forte. Asterisco, o velho tem razão. Parecemos fracos. Precisamos mandar uma mensagem. Uma alta. Asterisco stanoti. Asterisco Vincenzo disse. A palavra caiu na sala como um peso de chumbo. Esta noite. O polegar dela escorregou na borda da colher, cravando-se afiado em sua cutícula. Ela não gritou. Continuou polindo. Os olhos de Mateu se estreitaram. Asterisco stanoti, avemu acordatu um congelamento de trimisia ogni ritaliazianzion de estrada. Sipigiati e russi stanoti, aseniti na guerra chino avemu eliomini pifiniri. Asterisco, esta noite, concordamos com o congelamento de 3 meses em todas as retaliações de rua. Se você atacar os russos esta noite, você ignita uma guerra que não temos pessoal para terminar. Quem disse alguma coisa sobre os russos? O sorriso de Vincenzo era pequeno, cruel e completamente desprovido de calor. Molly parou de respirar. O ar na sala de repente pareceu perigosamente rarefeito. Vincenzo deslocou o olhar de Mateu para Léo. O subchefe mais jovem parou de arranhar as unhas. Ele ajustou sutilmente a postura, deslizando a mão direita para baixo da borda da mesa. Asterisco na casa divisa num pokstari, n peri, figil mil. Asterisco, uma casa dividida não pode se sustentar, meu filho. Vincenzo murmurou, o dialeto rolando de sua língua como veneno. Você quer ser um empresário. Você quer usar seda e olhar para planilhas. Mas você esqueceu como ser um açougueiro. Um rei deve saber abater sua própria carne. Ele não estava falando de um ataque a uma família rival. Estava falando de uma purga. Molly olhou para Mateu. Ele ainda encarava o pai, o rosto uma máscara ilegível de pedra fria. Mas seu peito não se movia. Ele não havia percebido. Estava calculando as ameaças externas, completamente cego para a podridão sentada diretamente à sua frente.
Asterisco leu. Asterisco Vincenzo disse suavemente. Asterisco porta fora a Muniza. Asterisco tire o lixo. O tempo não desacelerou. Isso é uma mentira que contam nos filmes para fazer a violência parecer poética. O tempo acelerou fraturando em um borrão caótico e aterrorizante de ruído e movimento. Ela viu o ombro de Léo mergulhar. Ela viu o brilho metálico de uma pistola silenciada saindo da borda da pesada mesa de carvalho, apontada diretamente para o peito de Mateu. Mateu era rápido, mas estava sentado, encaixado pela pesada poltrona. Ele começou a alcançar o paletó, os olhos se arregalando quando a percepção finalmente destruiu a fachada composta. Ele não ia a tempo. Ela não pensou no avô, não pensou no aluguel nem na vida quieta nem na bolha no calcanhar. Ela apenas reagiu. A mão dela fechou-se ao redor do gargalo da pesada jarra de água de vidro descansando na estação de serviço. Estava cheia. Pesava pelo menos 2,5 kg. Ela não jogou na Léo. Ela jogou diretamente no centro da mesa. O vidro explodiu contra a madeira de carvalho com uma pancada concussiva que soou como uma bomba detonando no espaço confinado. Litros de água gelada e estilhaços irregulares espirram em todas as direções. Léo estremeceu instintivamente, levantando o braço para proteger o rosto dos vidros voadores. O dedo dele apertou o gatilho por reflexo. O tiro silenciado foi violentamente alto de qualquer forma, uma fissura afiada de ar deslocado. A bala passou por Mateu, rasgando pelo encosto acolchoado de sua cadeira, mandando um penacho de enchimento branco para o ar. O caos eclodiu. Carmine recuou para trás, a cadeira virando, enviando sua estrutura massiva caindo ao chão de pedra com um baque nauseante. Vincenzo rugiu, um som de fúria pura e não adulterada, tentando se levantar, mas a bengala escorregou na poça de água gelada espalhando pelo chão. Mateu não congelou. A hesitação foi embora. Ele se lançou sobre a mesa, a mão envolvendo o pulso de Léo. Ele girou em um movimento brutal de ossos quebrando. Léo gritou, um som alto e úmido soltando a arma. Ela tilintou contra as pedras molhadas. Molly recuou contra a parede de tijolos, o peito ofegante, as mãos completamente vazias e tremendo tão forte que ela mal conseguia sentir os dedos. O cheiro de cobre e latão quente encheu a sala, cortando o alho e o vinho. Mateu bateu o rosto de Léo na mesa de carvalho. O estalo da cartilagem foi alto o suficiente para revirar o estômago dela. Léo ficou flácido, escorregando da madeira para desmoronar no chão. Mateu se levantou, o peito ofegante, o terno escuro arruinado por água e vidro estilhaçado. Ele alcançou o coldre e puxou a própria arma, apontando-a diretamente para Vincenzo. O velho estava ainda de pé, apoiando-se pesadamente na bengala, o peito subindo e descendo em inspirações irregulares e desiguais. Ele não parecia com medo. Parecia furioso. Você traz uma arma para um encontro. Mateu disse, a voz completamente desprovida do dialeto. Ele falava inglês padrão agora. Frio, corporativo, mortal. Você quebra a trégua. Você tenta matar o próprio sangue. Você é um dinossauro, papa. E o meteoro acabou de colidir. Vincenzo cuspiu no chão. A saliva se misturou com a água e o vidro. Você é fraco. Você deixou uma garçonete salvar sua vida. Mateu não a olhou. Manteve a arma nivelada no peito do pai. Eu deixei uma russo salvar minha vida. Ele disse. Há uma diferença. Ainda sou o chefe. Vincenzo rosnou, o aperto na bengala se apertando. Você me mata, as famílias vão te despedaçar. Você não vai sobreviver na semana. Elas não vão me despedaçar porque não vão saber. Mateu disse, a voz caindo em um sussurro mortal. Ele gesticulou para Carmine, que ainda estava encolhido no chão, respirando pesadamente. Carmine vai dizer a elas que Léo fez um movimento pelo trono. Léo tentou te eliminar, e eu o detive. Mas lamentavelmente cheguei tarde demais para te salvar. Carmine rastejou até ficar de joelhos, o rosto pálido, o suor escorrendo pelo queixo. Sim, Mateu. Foi exatamente o que aconteceu. Léo ficou louco. O garoto era um canhão solto. Os olhos de Vincenzo se arregalaram. Pela primeira vez, a certeza absoluta de seu poder se fraturou. Ele olhou para Carmine, depois para o corpo inconsciente de Léo, e finalmente para Mateu. Você não é filho meu. Vincenzo sussurrou, a voz quebrando. Não. Mateu concordou suavemente. Sou ninguém que você construiu. O tiro não era silenciado. Era ensurdecedor. Sacudiu os dentes dela e mandou uma onda de choque de dor pelos seus tímpanos. Ela apertou os olhos fechados, colocando as mãos sobre os ouvidos, soltando um grito involuntário e afiado. Quando ela abriu os olhos, o cheiro de cordite era espesso o suficiente para sufocar. Uma névoa fina de poeira de gesso desceu do teto. Vincenzo estava no chão.
Ele não se movia. O silêncio não apenas caiu sobre a sala. Ele a sufocou. O estômago de Molly se revoltou, torcendo violentamente. Ela apertou a mão sobre a boca, engolindo a queimadura ácida afiada de Billy e o sabor metálico da adrenalina. A morte nos filmes é notavelmente limpa. Um suspiro dramático, um colapso lento, um trágico fechar dos olhos. A realidade é um assalto grotesco aos sentidos. O corpo de Vincenzo estava desmoronado perto da perna da pesada mesa de carvalho. Seu pescoço estava torcido em um ângulo que a espinha humana simplesmente não deveria permitir. O sangue se acumulou embaixo de sua cabeça, espesso e preguiçoso, rastejando para fora em tentáculos irregulares para se misturar com o vidro estilhaçado e a água gelada derramada. Não parecia o grande finale de um rei. Parecia exatamente um chão de açougue na hora do fechamento. Carmine estava chorando. Lágrimas reais e patéticas cortavam trilhas pela gordura espessa e pelo suor em seu rosto, enquanto ele puxava sua massa enorme escada acima. A respiração ofegante e em pânico ecoou pelo teto de tijolo abobadado. A pesada porta de metal bateu atrás dele. O trinco girou. Mateu ficou completamente imóvel. Ele não olhava para o corpo do pai. Encarava à frente a parede de argamassa manchada e sem adornos. Os ombros largos subiam e desciam em incrementos irregulares e travados, o único sinal externo de que ele era qualquer coisa além de uma estátua de mármore. Lentamente e deliberadamente, o polegar dele se moveu pelo lado da arma. O clique mecânico do gatilho de segurança sendo acionado cortou o zumbido agudo nos tímpanos de Molly como uma lâmina cirúrgica. Ele ostrou a arma. Os movimentos eram robóticos, perfurados em sua memória muscular. Então ele olhou para as próprias mãos. Estavam manchadas com o sangue de Léo, o carmim manchando os nós dos dedos e encharcando as impecáveis punhos brancos da camisa sob medida. Molly estava escorregando. As costas arranhando dolorosamente contra a parede de tijolos ásperos até que os quadris finalmente bateram no chão frio e úmido de pedra. Ela puxou os joelhos firmemente para o peito, enrolando os braços ao redor das canelas. Os sapatos de plástico barato estavam encharcados até a alma, a umidade penetrando nas meias. Ela não conseguia sentir os dedos dos pés, não conseguia sentir as pontas dos dedos das mãos. Ela apenas sentia o estremecimento violento, incontrolável e rítmico de sua própria caixa torácica. O cheiro da sala estava se gravando permanentemente em seus nervos olfativos, cordite, poeira de tijolo pulverizada, cobre cru e a mordida ácida e afiada do Sangiovese derramado embebendo a argamassa. Mateu finalmente se moveu. Ele pisou sobre os destroços das cadeiras. Os pesados sapatos de couro moeram o jarro de cristal partido em pó fino e cintilante contra a pedra. Ele parou bem na frente dela, agachando-se para que o rosto ficasse no nível do dela. De perto, a fachada intocável de CEO havia sido completamente obliterada. A gravata de seda estava violentamente deslocada para o lado, arruinada por água e poeira de gesso. Um arranhão irregular e vermelho irritado corria pelo lado do pescoço onde as unhas de Léo o haviam apanhado freneticamente durante a luta. Ele cheirava a pólvora, suor frio e a terra úmida do vinho arruinado. Ele alcançou o bolso. Os músculos de Molly travaram instintivamente, se preparando para outra arma, outra explosão. Mas ele puxou um quadrado de linho branco. A mão ficou parada no ar entre eles, a poucos centímetros do rosto dela. Ele estava esperando ela se encolher. Esperando ela recuar com repulsa. Ela não se moveu. Ela não poderia ter se movido se o prédio estivesse desabando ativamente sobre elas. Ele pressionou o pano na bochecha dela. Uma ardência localizada e aguda irrompeu na pele. Molly sibilou, os olhos lacrimejando automaticamente. Você está sangrando. Ele disse. A voz estava completamente destruída. Era uma imitação rouca e oca de seu barítono habitual, suave e comandante. Você também. Ela sussurrou de volta, a mandíbula mal funcionando. As sílabas eram estranhas e grossas na língua seca e coberta de poeira de gesso. Ele afastou o pano, olhando fixamente para a pequena mancha carmim brilhante florescendo no tecido branco. Ele o dobrou cuidadosamente, meticulosamente, escondendo o sangue no centro do quadrado e o enfiou de volta no bolso. Não pedi sua ajuda. Mateu disse. Seus olhos escuros finalmente se deslocaram, travando nos dela. As pedras pretas planas do rio estavam completamente estilhaçadas, revelando uma corrente frenética e caótica por baixo. Você tinha um caminho claro para a porta, Molly. Quando Léo sacou a arma, você já estava na estação de serviço. Você podia ter fugido. Você deveria ter fugido. Por que diabos você jogou o jarro? Era a questão definitiva. Por que ela havia jogado?
Molly havia passado 4 anos agonizantes aperfeiçoando a arte de ser invisível. Dobrava guardanapos com precisão mecânica. Limpava migalhas sem fazer contato visual. Mantinha a cabeça baixa, a boca fechada e o aluguel pago. Sobreviver significava se afastar de prédios em chamas, não se jogar diretamente na fogueira. Estava cansada. Ela respirou. A verdade honesta parecia cuspir vidro. Estava tão cansada de ficar quieta. Estava cansada de assistir homens como ele tomarem todo o oxigênio de uma sala e esperarem que o resto de nós ficasse simplesmente segurando a respiração até sufocamos. Ela olhou além do largo ombro dele, forçando-se a encarar o corpo encolhido do pai. E não queria que ele ganhasse. Não queria que você morresse. A mandíbula de Mateus se contraiu tão forte que ela pensou que os dentes poderiam rachar. Ele estendeu as mãos grandes, envolvendo os braços superiores dela. O aperto estava apertado, na borda do machucado, alimentado por desespero puro. Ele a puxou para ficar de pé. As pernas imediatamente tremeram, a queda de adrenalina transformando os músculos em água. Ele apanhou o peso total dela, puxando-a contra o peito. A lã pesada e úmida do terno arranhava a bochecha. Ela conseguia ouvir o coração martelando contra as costelas, um ritmo frenético, trovejante e aterrorizado que combinava perfeitamente com o dela. Você matou sua vida quieta. Mateu disse. A boca pressionou com força contra a têmpora dela. O alento estava quente contra a pele gelada dela. Não há volta disso. Carmine te viu. Ele viu exatamente o que você fez. Até amanhã de manhã, as outras famílias vão saber que a garçonete de sapatos baratos escolheu um lado e alterou a hierarquia de toda a cidade. Você não pode mais colocar o avental de volta. Eu sei. Ela disse. O pânico deveria ter se instalado agora. A parte racional e gritante do cérebro deveria ter arrombado as portas exigindo que ela fugisse para o aeroporto, mas estava completamente em silêncio. O fantasma do avô, o sangue palermitano espesso e inabalável que havia ficado dormente por uma década, sentiu-se estranhamente assentado, ancorado. Desperto. Não vou te deixar desaparecer. Mateu prometeu. Não era uma promessa romântica sussurrada no escuro. Era uma ameaça. Uma reivindicação escura, territorial e absoluta. As mãos dele deslizaram pelo pescoço até enquadrar o rosto dela, os polegares limpando suavemente a mancha de poeira de tijolo descansando nas maçãs do rosto. Você sangrou por mim esta noite. Você me reivindicou diante do sangue antigo. Você é minha agora. Vou queimar a outra metade desta cidade apenas para te manter respirando, mas nunca jamais vou te deixar partir. Molly olhou para os olhos dele. Absolutamente não havia decepção ali. Apenas a honestidade crua e aterrorizante de um homem que havia acabado de cortar o último laço com a humanidade, e encontrado uma âncora completamente nova nela. Ela alcançou as mãos trêmulas, deslizando pela gravata arruinada para agarrar firmemente o colarinho da camisa. Se você alguma vez tentar me colocar em uma gaiola. Ela sussurrou, a voz finalmente encontrando terreno firme, soando firme e fria na adega úmida. Vou quebrar o vidro de novo. Um som fraturado e sem fôlego escapou dele. Meio risada áspera, meio soluço exausto. Ele se curvou, a boca colidindo com a dela. Não havia ternura cinematográfica nisso. Era uma colisão brutal de dentes e lábios machucados, sabendo intensamente de sal, cobre e adrenalina. Era bagunçado. Era desesperado. As mãos de Molly se emaranharam violentamente no cabelo escuro dele, ancorando-se a ele enquanto a sala parecia girar em seu eixo. Ele a puxou mais para perto pela cintura, os dedos se cravando nas costelas, um voto físico e silencioso de violência contra qualquer um que ousasse se interpor entre eles. Lá em cima nas ruas chuvosas, o lamento distante e agudo de sirenes policiais começou a sangrar pelas grossas paredes de tijolo. O mundo real estava chegando. As luzes piscando, a fita amarela de cena do crime, as equipes de limpeza, os tenentes da máfia exigindo respostas e sangue. Mas parada ali enrolada nos braços de um parricida, cheirando o sangue seco e o vinho derramado, os pulmões de Molly se expandiram completamente pela primeira vez em anos. Sangue e molho marinara cheiram exatamente da mesma forma quando secam no linho branco. Esta noite não havia origem. Apenas o sangue de um rei morto penetrando permanentemente na pedra e o nascimento violento de um novo. Molly não estava mais se escondendo no canto. Ela estava de pé bem no centro dos destroços. E pela primeira vez na vida, ela não tinha medo da bagunça. *** quer mais histórias sombrias e eletrizantes de romance mafioso que pulam os clichês e vão direto para a jugular.
Asterisco asterisco clica no botão de curtir se a vingança de Molly te deu arrepios. Compartilha com seus amigos que amam um thriller tenso e cheio de atmosfera. Inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificação para nunca perder um upload. Deixa um comentário aqui embaixo. Asterisco asterisco você teria jogado o jarro, ou teria corrido pela porta? Asterisco asterisco conta pra mim. E a gente se vê no próximo capítulo sombrio.